Paz e graça, queridos e amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre nós sermos firmes e fortes no Senhor. Sabemos que as pessoas, elas têm as suas devidas proporções, os acontecimentos que acontecem na vida da pessoa. Muitas pessoas, elas são feridas, né? E precisam da cura das suas feridas. Muitas pessoas, elas foram feridas, né? Os sintomas, eu sempre falo que os sintomas não são suficientes. É bom você saber o sintoma, de como, por que uma pessoa ela age assim, o que ativa o gatilho mental na vida dela, porque uma pessoa é agressiva, porque uma pessoa ela tem aversão a outra, porque uma pessoa ela tem distúrbios, porque a pessoa tem comportamentos infantis, porque pessoas têm comportamentos contra a palavra de Deus, uma pessoa pastosa, líquida, né? Uma pessoa ela é anormal, ela não faz aquilo que se tem que fazer, né? Ela não faz aquilo que se tem que fazer. E olha que eu estou falando de casos aonde são ações que qualquer pessoa ela faz. Por exemplo, tem pessoas ímpias, né? Apesar de ser ímpio, ele age de uma forma natural, normal, coerente, contundente. Por exemplo, um ímpio, tem ímpios que eles são excelentes pais, excelentes maridos, excelentes trabalhadores, excelentes cidadãos, né? Só o fato de não temer a Deus e vive uma vida mais desregrada. É claro que isso não é o correto, mas realmente tem pessoas que elas precisam de curar as feridas. Jesus falou que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim o doente. Uma das coisas que nós devemos ter em relação a isso é orar em cima do diagnóstico, né? Por exemplo, se uma pessoa ela já deu um curso aqui, hoje estudou uma pincelada, já deu uma pregação inteira aqui, pode olhar aí embaixo que você vai ver essa pregação. Se você vê uma pessoa que ela tem comportamentos infantis, é porque ela foi roubada, né, no seu subjetivo, né? A sua subjetividade, ela foi roubada na sua subjetividade. Então, significa dizer que essa pessoa, ela tem uma carência a ser sanada. E, por exemplo, se uma pessoa ela foi ferida pelos pais, ela tem que liberar perdão para os pais. Não somente falar da consequência ou do diagnóstico, mas da cura. Ministério eficaz é um ministério que trabalha com cura. Não adianta você pegar uma mosca, quem fala isso é a Teresa, quando ela pousa, você tanger as moscas. As moscas vão voltar imediatamente. Você precisa limpar o local, tratar o local. E é isso que Deus faz. O Ministério de Cura e Libertação, nessa área emocional, é em relação a isso, né? Agora, claro que você precisa compreender e ver o processo das coisas. Você precisa ressignificar, ter uma convergência, né? Depois vem o quebrantamento e o arrependimento, né? Que é algo que é maravilhoso na vida das pessoas, né? O quebrantamento e o arrependimento. Provérbios 1, versículo 7, veja que diz a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento da sabedoria, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando você tem a instrução, qual é a instrução de Deus? Que todos nós nos chegamos a Deus em arrependimento. A tradução, para muitos tradução, é pó e cinza, que quer dizer humildade, quebrantamento, arrependimento, e Deus vai sanar aquela situação, né? Deus vai responder aquela situação. O quebrantamento e o arrependimento. Quando você é uma pessoa quebrantada e arrependida, né, você dá vários caminhos para Deus operar. Não é que você seja perfeito, a perfeição não existe. O mundo aqui é um mundo que nós estamos vivendo, nós somos seres humanos. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, portanto, né, a palavra de Deus é a chave.
Você pode estudar a Bíblia com todas as nuances. A Bíblia é um livro que, por mais que você estude, você tem muito a aprender. Agora, o quebrantamento é uma atitude. Davi, como pecou, ele se arrependeu. Você sabe quantas vezes Davi pecou? Na sua cabeça você pensa que Davi só pecou uma vez com Betseba. Não. Essa foi uma das 9 vezes que Davi pecou de forma relatada pela Bíblia. Davi pecou 9 vezes pela Bíblia. O caso de Betseba foi o caso mais conhecido, né? Mas ele pecou várias vezes, né? E até já restaurado, né? E quando eu falo pecado, sem consultar Deus, sem ter a noção daquilo que ele queria fazer. Já um homem restaurado. Claro que o Davi quebrantado foi uma coisa, o Davi antes do quebrantamento com aquele pecado, com Urias, com Betseba, foi outra coisa. No entanto, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele é conhecido como um homem quebrantado, né? Um homem arrependido, né? É um adorador. Você não vai ver um adorador igual a Davi na Bíblia. Você vai ver todos os homens de Deus foram adoradores. Todos os homens de Deus foram homens quebrantados. Não teve um. Se está na Bíblia, se é herói da fé, porque foi quebrantado e arrependido. Mas Davi, ele superou o nível de todos os outros, né? Davi superou o nível de todos os outros. Então, e outra coisa, a cura da raiz da rejeição. Você vai ver cristãos infantis, com atitudes infantis, com atitudes de meninos na fé. O cristão ele tem que ter uma postura de maturidade, né? Gente, nós estamos vivendo em uma sociedade líquida, pastosa, mimada, né? E tudo que você vê que vai de conta com a palavra de Deus. Hoje em dia os cristãos eles estão muito, a linha é muito tênue, a diferença para um cristão saber, né, de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro conceito, de uma verdadeira teologia, né? Como eu falei para vocês, tem teologias que estão permeando na igreja, tem teologia que estão entrando na igreja. E como eu falei aqui, não repreenda o tolo, porque ele vai se tornar seu inimigo, mas repreenda o sábio, que ele vai se tornar o seu amigo. Em outras palavras, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Os insensatos, as pessoas loucas, elas querem viver na sua carne, na sua axiologia, naquilo que ela quer participar, né? Provérbios 9:8 também diz o seguinte: não repreenda o zombador ou tolo, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, ele o amará. Por exemplo, eu amo como o Senhor me dá direção, o Senhor me exorta, o Senhor me repreende de uma forma amável. Fala um Deus, Espírito Santo de Deus, né? Não aquela pessoa que quer lacrar em cima de você. Porque tem pessoas que querem lacrar em cima de você. Hoje nós vivemos num mundo de lacração, né? Tem gente que quer lacrar em cima do outro. Tem gente que quer lacrar em cima de conceitos. Porque muitas das vezes as pessoas começam a humilhar as outras para se sentir melhor. Ela começa a humilhar as outras para se sentir melhor. E no reino de Deus não é assim, né? No reino de Deus você precisa alavancar a vida das pessoas, né? Poder dar um sentido da vida das pessoas. É o livro de Viktor Frankl, né? O sentido da vida. Você precisa ter essa ideia de corroborar com a vida das pessoas, sabendo que você é aquele que mais precisa da graça de Deus, sabendo que você é aquele que mais precisa da graça de Deus. E isso vai irradiar para a vida das pessoas. E isso vai perpassar a vida das pessoas. Então tem pessoas que precisam de curas dessas feridas, curas das questões que apareceu na sua vida, um trauma, uma tragédia, um desconforto que todo mundo tem esse desconforto. Não é um privilégio, o desconforto não é privilégio. Agora o problema é que essas pessoas elas se agarram naquilo e fica com aqueles 10 pecados capitais que eu já falei aqui, o estudo que Deus me revelou: a comiseração, a lamúria, a autopiedade, o complexo de inferioridade e dentre tantos outros relevantes. Então ela se apega ali e ela não quer soltar, ela faz aquilo uma idolatria, né? E ela não quer fluir.
estou lendo esse livro aqui, Homens que Inspiram, de Fernanda Groba, né? E são histórias de homens seculares e homens também cristãos, né? A maioria deles cristãos, que superaram o vitimismo, superaram a crendice, né? A crença negativa, superaram os obstáculos, né? Porque eu sei que o diabo ele se opõe às pessoas que temem a Deus. O diabo se opõe a você, o diabo se opõe a mim, o diabo se opõe a todos nós. Mas cabe nós estarmos firmes e fortes no Senhor. A Bíblia fala que sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor. Então, nós devemos estar pautados na palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus, né? Então, por quê? Porque nós somos resultados das nossas escolhas. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito com você. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito com você, né? Então, o sábio, ele vai se tornar sábio. O tolo, quando você repreende o tolo, ele se torna seu inimigo. Quando você repreende o sábio, ele se torna seu amigo. Porque o sábio, ele quer aprender mais. O sábio é o lugar da morada de Deus. As pessoas sábias são o lugar da morada de Deus. Eu não estou falando aquela sabedoria de você ter conhecimento, né? Essa sabedoria é a sabedoria da humildade, é a sabedoria de você resolver problemas, a sabedoria de você criar situações que venham beneficiar os outros, criar situações que venham trazer paz e alegria aos outros. Porque o contrário disso é o que é espírito maligno, né? E não adianta eu dizer que amo a Deus e aborreço meu irmão. Embora muitas pessoas ajam assim, mas só que Deus sabe os pensamentos dessas pessoas. E já falei aqui que do homem você pode esconder, do homem você pode tirar de tempo, camuflar, mas de Deus você não esconde. E Deus trata com cada um individualmente. Com cada um individualmente. Esse polegar aqui quer dizer o dedo da minha identidade. E todos 8 bilhões, estamos chegando aos 8 bilhões na face da Terra, têm uma identidade diferente e Deus trata com cada um especificamente. Né? Com cada um especificamente. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos fazer algo em prol das pessoas, né? Para ver o bem. Ah, pastor, mas não estão recompensando, estão sendo recompensados. Quem vai recompensar é Deus. Quem vai lhe recompensar é Deus. Né? Mas não sai da sua posição. O diabo quer que você saia da sua posição. Né? E onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai prosperar. Deus vai lhe abençoar. Muitas pessoas criam cortina de fumaça. A verdade é aquele que os 10 pecados capitais são as cortinas de fumaça. Ah, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu passei por isso. Todo mundo sofreu. Todo mundo passa por decepção. Todo mundo passa. Se não passou por decepção na família, tem uma família funcional, passou uma decepção amorosa. Se não passou uma decepção amorosa na família, passou uma decepção no trabalho. Se não passou uma decepção no trabalho, nem amorosa na família, passou uma decepção na faculdade. Se não passou uma decepção na faculdade, amorosa na família, no trabalho, passou uma decepção na infância. Se não passou uma decepção na infância, enfim. E aí sucessivamente, ou seja, as pessoas não têm respaldo nem método para dizer que elas merecem sofrer, né? Então você vai ver as pessoas, algumas das pessoas mais proeminentes do mundo são pessoas que sofreram absurdamente, como Joyce Maia, né, como Helena Tanuri, como Tânia Teresa, né, como pessoas que triunfaram, a Angela Serino, né? Enfim, pessoas que você sabe que estão aí, contam seu testemunho nas lives, principalmente as mulheres, e tem uma ressignificância, né? A Stormy O'Malley, né, americana, pessoas que se tornaram influentes e afluentes no reino, né, salvando milhões de vidas para Jesus e acalentando a alma de milhões de vidas. Então, isso que é importante. O importante não é você segurar,
né, ser sequestrado pelo subjetivismo, né, do sofrimento. Você precisa levantar, vencer, declarar, faça tudo que você pode com aquilo que você tem, né? Você não vai ficar pelos cantos lambendo feridas, nem lamuriando, né? Pode se levantar quem quer que se levantar, o mundo todo contra você, mas você precisa ser feliz com aquilo que você tem. Não espere você ganhar na loto, você ter o emprego dos seus sonhos, ter uma igreja dos seus sonhos, para você que é pastor, para dirigir, para você ser feliz. Você precisa ser feliz hoje. A felicidade é um estado de espírito. Não espere você ter aquilo, uma viagem para Dubai, 20 milhões na sua conta, um carro do ano como você quer, uma Lamborghini, uma Ferrari. Nada disso traz felicidade. O dinheiro não traz a felicidade, né? O dinheiro não traz a felicidade. Quem traz felicidade é a presença de Deus no estado de espírito. Algumas das pessoas mais felizes, mais resolvidas que eu vejo na vida são pessoas simples. Eu tenho amigos, tenho pessoas que posso até citar aqui, Armando, Antônio José. É um estilo de vida que eu fico olhando assim, meu Deus, que coisa bonita, como esses homens vivem um estilo de vida simples, extremamente simples, mas feliz com aquilo que Deus o deu. É uma filosofia de vida fantástica. E os dois cristãos. Eu admiro também muito a nossa irmã Zamira, que tem uma sabedoria, que se contenta ali com aquilo que Deus deu, de uma forma sábia, né? Deus abençoe a nossa querida amada irmã. E todos aqueles que vivem na presença de Deus. Com sabedoria, com afinco. Agora, sei que o diabo ele se levanta. O diabo se levanta, mas se levanta para cair. Eu nunca vi um cristão perder uma batalha para o diabo. Eu nunca vi um bom cristão perder uma batalha para o diabo, né? E agora você precisa conhecer a Escritura, você precisa analisar a Escritura, você precisa debater a Escritura, você precisa ouvir, falar menos, ouvir mais, falar menos. E eu falo ouvir mais e falar menos de quem tem para falar, não de quem não tem para falar. Quem não tem para falar, onde tem coisas que você não deve ouvir nunca, tem coisas que você deve ouvir mais do que falar. Agora, claro que tem casos que você precisa falar mais do que ouvir, sobretudo pregando o Evangelho e declarando o reino de Deus, profetizando, declarando, decretando os decretos de Deus. Então, é isso. Então, e você precisa ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Eu preciso ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Eu preciso praticar aquilo que diz os mandamentos de Deus, a ortodoxia, que são os estatutos, mandamentos, ordem, a ética, a moral, né? E praticando isso, eu tenho uma ortopraxia, para a glória do nome do Senhor Jesus. E não ligue para que as pessoas elas falam de você. Se as pessoas rejeitam você, Deus acolhe você. Quando meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, ainda que essa esquecer, eu todavia nunca te esquecerei, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Não tema que estou contigo. É o versículo mais citado na Bíblia, 375 vezes, 66 vezes, segundo alguns teólogos. Então, você é o melhor de Deus, você é o show de Deus, você é o espetáculo de Deus aqui na Terra. Em despeito daquilo que o diabo tramar contra você, as pessoas tramaram contra você, ou você mesmo tramar contra você. Porque muitas das vezes são os seus pensamentos, vigie seus pensamentos. Declare a palavra de Deus, cante louvores, cante hinos, orem, levante suas mãos santas, se ajoelhe no meio da sala da sua casa, faça jejuns periódicos, né? Ame a Deus, se livre do pecado, se afaste do pecado. É pecado, corrompe a sua mente, corrompe os seus olhos, corrompe o seu ouvido, corrompe sua boca. Afaste, se afaste do pecado. Tudo aquilo que lhe corrompe, afaste. Se afaste de vícios, de aquilo que é nocivo, não precisa nem falar. Drogas, cigarros, bebidas, baladas, prostituição, pornografia, porfias, emulações, dissensões, heresias. Se afaste disso tudo aí. Hoje em dia, até no meu gospel, está tendo fuxico evangélico, fofoca evangélica. Se afaste disso aí, isso não vai fazer mal a você. Isso vai fazer mal a você, muito grande. Tem aqueles haters que são inteligentíssimos,
que vai falar da vida de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, de I, a justiça própria, né? Não é isso. Claro que você tem que debater as coisas, tem que fazer as coisas da maneira correta, né? Eu vejo tanta gente capacitada aí, que sai da igreja frustrado, coloca um canal no YouTube para ficar atacando pastor A, pastor B, pastor C, igreja A, igreja B, igreja C, e fica o tempo todo em torno disso, né? Em vez de estar pregando o evangelho, em vez de estar levando princípios, valores, decretando o reino de Deus, né? E são pessoas frustradas com a igreja. Uma pessoa que é frustrada com a igreja, ela nunca vai ser feliz. Eu vejo muitos haters que eles são muito frustrados com a igreja. A igreja nunca me frustrou. Eu nunca fui frustrado pela igreja. Eu amo a igreja demais. Nasci no evangélico, você sabe que é meu testemunho, né? E estudo a palavra, sou formado em bacharel em teologia, pós-graduado em filosofia, e amo a igreja do jeito que a igreja é, com dízimo, ofertas e na forma presencial, né? Adorando ao Senhor de forma presencial. E estou aqui pregando a palavra de Deus, não importa o meio, importa que o evangelho seja pregado, né? Já preguei muito em púlpitos, glória a Deus, é um lugar lindo para se pregar. Honro a Deus, glorifico a Deus por cada oportunidade que tenho, né, de pregar no púlpito. Hoje, um pouco menos, mas já foi muito abundante. Mas eu glorifico a Deus também de pregar aqui nesse canal do YouTube e pessoas sendo salvas, esclarecidas pela glória de Deus. São várias mensagens. É claro que, como o Tiago Brunet, como JB Carvalho, a gente faz mensagem em tudo que é lugar, com vários. Você vai ver pregando na igreja, vai ver pregando, fazendo uma mensagem no monte, uma mensagem dentro de casa, naturalmente, no meu escritório, na biblioteca, ao ar livre. Importante que a palavra de Deus está sendo falada, né? Eu gostava muito como Silas Malafaia fazia aqueles congressos no estádio, né? Pegava os estádios, alugava estádios, por exemplo, aqui na Bahia, as Fonte Nova, lotava e ninguém pagava nada para ver Silas Malafaia. Eu acho que os pregadores mais novos, glória a Deus pela vida deles, né? Eu entendo que eles precisam pagar as coisas, mas eles precisam aprender isso com Silas Malafaia. Silas Malafaia tem todos os defeitos do mundo. Edir Macedo tem todos os defeitos, né? Mas nunca cobrou para ninguém pagar. Agora, você dá o que Deus tocar no seu coração, que aí já é outra pauta, né? Já é outra pauta. Às vezes eu vejo pastores combatendo as pessoas erradas, combatendo as igrejas neopentecostais. Por quê? Porque não tem conhecimento, né? Tem pastores que ele combate as igrejas neopentecostais em vez de bater o marxismo. Agora, claro que tem muitas coisas erradas dentro da igreja neopentecostal, da tradicional, né? Mesmo assim, é a casa de Deus, né? O que é heresia, o que é pecado e o que é seita tem que ser combatido, tem que ser tirado. Mas nem tudo é heresia, nem tudo é seita, nem tudo é pecado dentro da casa de Deus, na igreja pentecostal. Tem um site chamado Falsos Profetas, né? E esse falso profeta, ele fala muito sobre essa questão, né? Eles têm a visão, acho que eles são tradicionais, e ele começa a questionar as pessoas que estão pentecostais. Não estou falando de pecado, não estou falando de heresia, não estou falando de seita, da dogmática, do dogma, da doutrina errada. Mas se a igreja pentecostal ela tem o estilo dela, gente, ninguém vai mudar. Não se pode mexer naquilo que está, que não tem imputação, que não é tido como bíblico como pecado. São pessoas que falam em línguas, por exemplo, são pessoas que falam em línguas na igreja, 24 horas falando em língua é pecado? Não. Se uma pessoa ela está sozinha na igreja, rodando lá, falando em línguas, é pecado? Não. Não é o correto para a gente, o ético para a gente. Mas só Deus pode julgar. Então essas pessoas começam a falar disso, né? Por exemplo, Ana foi vista como uma louca, né? Uma embriagada por Eli, que quando ela estava chorando no templo, ele falou, rapaz, essa mulher está embriagada. Ou seja, nem sempre aquilo que é demonstra ser. Nem sempre aquilo que é demonstra ser, né?
E, claro, tem muitos escândalos no evangelho, que vai acontecer muitos escândalos, né? De pessoas que são imaturas, pessoas que são meninos na fé, pessoas que são até, têm raízes, né? Mas se deixou ser sequestrado pelo subjetivismo, deixou o orgulho tomar o coração. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começa mal e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. E tem gente que termina bem e começa bem e termina bem, né? Então, e sabemos que todos nós somos pó e cinza independente de Deus. Todos nós necessitamos da palavra de Deus. Todos nós necessitamos do amor de Deus. Todos nós necessitamos da graça redentora de Jesus no Calvário, né? Então, se sua igreja ela roda, se sua igreja pula, né? Se você se sente bem aí, fique aí, meu amigo. Pastor Zé, se eu tenho algo contra a igreja que roda, que pula, nada. Não tem nada na Bíblia que condene. Não tem um versículo na Bíblia que condene. Agora, se o irmão que roda, ele está na prostituição, ele está fornicando, ele está adulterando, ele está roubando, ele está mentindo, ele está ultrapassando, ele está matando, ele está usurpando o que é dos outros. Aí outra coisa. E essa regra serve também para aquele irmão que é tradicional, né? Nem glória a Deus ele dá, nem aleluia dá, mas é um bom crente, por causa da tradição da igreja, né? Então toda a regra serve para todo mundo. Agora, se o cara está rodando, é casa de candomblé? Não. Aparece casa de candomblé? Não, não parece casa de candomblé. É igreja pentecostal. É uma igreja pentecostal, né? Parece casa de candomblé? Não, parece casa de candomblé, né? Se tem uma igreja que está todo mundo rodando lá, não é o estilo de vida de um batista, não é uma igreja que eu iria, eticamente, não é o meu perfil, né? Mas eu vou condenar aquelas pessoas que estão ali, condeno o pecado, mas não as pessoas, né? Tem muitas pessoas que estão lá rodando no Espírito que são de Deus, tem muitas pessoas lá que estão cortando um laço que são de Deus, tem muitas pessoas que estão lá falando em língua o tempo todo que é de Deus. Claro que ela não é uma pessoa polida, uma pessoa que tem uma conhecimento, mas também isso não vai dizer que ela é uma pessoa que não presta, que a igreja é seita, que a igreja é heresia. Não tem nada disso, não tem nada disso, né? Como também aquela igreja que a pessoa olha assim e diz que Deus não está ali, porque a igreja é gelada, porque a igreja não expulsa demônio, porque a igreja ninguém fala em línguas, né? Porque a igreja, são extremos, então a igreja é igreja. A igreja é igreja. Agora, a seita é diferente. A seita ela já vem com raiz apodrecida. A seita, ela já por exemplo, uma religião de raiz africana, que é muito comparada com a igreja pentecostais, a raiz é apodrecida. O próprio dogma é apodrecido. Porque uma igreja, que ela, por exemplo, a igreja pentecostal, mais pentecostal, falando, a igreja em si, a essência, ela crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê que Jesus Cristo voltará, crê que Jesus Cristo salva, liberta dos pecados, que só Jesus Cristo é o rei da coroa, né? Ela pode rodar, pipocar, pular no teto, pode fazer o que for, não é seita. Não é seita de jeito nenhum. Ah, mas tem espírito de engano. Aí já é outra coisa. Tem espírito de engano também lá na tradicional. Você sabia que Judas nunca manifestou um demônio? E a Bíblia fala que Satanás, a Bíblia não fala que um demônio entrou nele, não. A palavra fala Satanás. E Satanás entrou em Judas, né? Então, e Judas não rodava, Judas era calmo, segundo os teólogos, era o discípulo mais inteligente de Jesus, botava Pedro, coitado, era um desvainado antes de se converter, botava João, botava Tiago, Judas colocava todo mundo no bolso, pelo intelecto, pelo raciocínio, agora de forma errada, porque Judas tinha tudo para ser o apóstolo Paulo. Judas tinha tudo para ser o apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque ele tinha essa característica de apóstolo Paulo. Ele era um homem inteligentíssimo, né? Mas você não via Judas rodar, você não via Judas falar em línguas, você não via Judas pular, você não via Judas andava com Jesus, fazia os milagres com Jesus, fazia tudo que Jesus fazia, porque Jesus deu poder a ele, né? Judas expulsava demônio, Judas curava enfermos, possivelmente, né? Não relata,
Mas pode ser que ele possa ter resultados mortos. Mas o diabo entrou foi em Judas, Satanás entrou foi em Judas. Satanás não entrou em Pedro, quer dizer, Pedro deu lugar ao diabo, é verdade. Mas não ao ponto de fazer aquilo que fez Judas, né? Ou seja, que foi o pior de todos, o discípulo da perdição. Então, cuidado para você não julgar. Cuidado para você julgar, né? Então, esteja firmes e fortes no Senhor, sempre abundante no Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. O diabo vai se colocar contra você, mas Deus sempre vai estar com você, todos os dias, até a consumação dos séculos, lhe abençoando, lhe guiando, lhe dirigindo, lhe conduzindo, lhe instruindo para a glória do nome dele e para que você venha ter vitória, né? E o diabo vai ficar com cara quebrada. O diabo sempre fica com cara quebrada. Ele faz as coisas, mas as armadilhas ele faz, ele mesmo cai. Ele tenta envergonhar o servo do Senhor, mas quem é envergonhado é ele. Ele tenta maltratar, mas quem é maltratado é ele. Ele tenta dar o checkmate, mas quem recebe o checkmate é ele, porque o bem nunca vence o mal. E o mal tem dois inimigos, que é o bem e o próprio mal, porque o próprio mal se levanta contra o mal. E o bem é sempre o bem. A Bíblia fala, ai daqueles que chamam bem mal e mal bem. O mal é o mal e o bem é bem. Agora, claro que você tem que saber combater o mal. E tem que se encher cada dia mais do bem. Porque nós não somos bons. Bom é Deus. Aquele homem que chegou para Jesus e falou, mestre, o que eu devo fazer para... Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou que é o seguinte, bom, há um só que é bom. Bom é Deus, né? Se Jesus falou que o bom é Deus, então nós somos receptores da bondade, como nós abrimos o coração. Porque a nossa matéria em si é uma matéria má, o pecado, a carne, né? Mas temos o Espírito Santo e Deus nos reveste do Espírito Santo. Para você ter ideia, Elias, com pão, uma refeição, o anjo deu a ele uma refeição. Ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, né? Ele recebeu um maná do céu, um pão, né? Comeu aquele maná e caminhou, se alimentou ali com as iguarias dos anjos, né? Abençoadas, e caminhou 40 dias e 40 noites. E Moisés, envolvido com a glória de Deus, também passou 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Jesus já significa dizer que ele bebeu, né? Agora, embora o jejum de Jesus foi mais completo, porque ele bebeu, podia ser um mel silvestre, né, que tem todas as vitaminas ali, embora não dá um sustento que algo sólido dá, né, porque Jesus foi perfeito, Eu estava vendo um padre aí falando que Jesus que errou, Jesus não errou em nada, Jesus não errou em nada. Ele falou que Jesus errou, mas não pecou. Que quando Jesus falou que o grão de mostarda era menor, não. Jesus é o Senhor do mundo. Ele sabe todas as coisas. Jesus é infalível. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Sabe sobre tudo e sobre todos. Esse padre, que é no caso, o Reginaldo Manzotti, né, que falou besteira. Querendo se aparecer e lacrar, porque tem gente que quer lacrar em cima de Jesus. Imagine o nível das pessoas que quer lacrar em cima de Jesus. Aqui Jesus errou porque disse que o grão de mostarda era o menor grão na época e que Jesus não saiu, não foi para a Itália e que Jesus... Gente, se Jesus disser que o grão de mostarda é o menor, aí acabou. Se ele dissesse que era o maior e acabou. Porque foi ele que criou. E esse padre querendo lacrar, né, foi lacrado, porque o povo está botando ele na internet aí, como ele dizendo que Jesus que errou. Pelo amor de Deus, um padre que estuda vários anos teologia, filosofia, dá um mole desse. Pelo amor de Deus. Né? Mas, glória a Deus, Deus seja louvado, né? Tomara que ele peça perdão por esse erro e fique tudo bem. Deus abençoe a vida dele. Mas, gente, que Deus continue nos abençoando. Um forte abraço. Continue seguindo esse canal. Espalhe esse canal. Consiga um seguidor para esse canal para a gente chegar a 100 pessoas. A 100 pessoas. Consiga um seguidor para esse canal.
para que possamos chegar a 100 pessoas. E o Tiago Brunet, quando falo Tiago Brunet é uma bênção. Eu ouço o Tiago Brunet todos os dias. Tiago Brunet, Nara Pedrini. Eu já ouvi a Andressa Carício, né, na área de desenvolvimento humano, mas passa. Sempre tem uma pessoa aqui que eu ouço e passa. Mas tem aqueles fixos. Né? Gosto muito do pastor Júnior Trovão, suas mensagens me inspiram, pentecostal, porque eu não escolho a filosofia, né? ou a igreja, o sistema da igreja. Só ouço pastor, porque tem gente que fala, só ouço pastor pentecostal, não, eu ouço todos. Só ouço pastor tradicional e bom, eu ouço todos. Só ouço pastor ortodoxo, eu ouço todos. Está falando da palavra de Deus? A palavra de Deus está fluindo? Fala no meu coração? Traz libertação, traz cura, né? Eu estou ouvindo. Pode ser pentecostal, neopentecostal, tradicional, ultra tradicional, né? Pode ser o que for. Eu ouço desde Júnior Trovão a JB Carvalho. Ouço Cléo Rossafá, a Nara Pedrini, que são estilos totalmente diferentes. Oswaldo Lobo, né? Neuza Tioque, a Valdice Minome, Dona Teresa, enfim, qualquer que pregue a palavra de Deus, né, eu estou ouvindo o Tiago Brunet. Agora, eu só dei um conselho a Tiago Brunet porque eu sou um pouco mais velho do que ele, posso dizer, e até ministerialmente, assim como ele, nasci no evangélico também. Agora, se eu fosse ele, fazer igual Silas Malafaia tem os erros dele, tem, mas tem muitos acertos. E eu considero ele pelos acertos. Silas Malafaia saía lotando de estádio do Brasil todo. Os estádios do Brasil, de 40, 50, 80 e 100 mil pessoas, né? Fazendo cruzadas no Brasil. E não cobrava um centavo de ninguém. Não cobrava um centavo de ninguém. Então, é essa sugestão que eu dei para Tiago Brunet. Por quê? Porque para você pagar R$100, no mínimo, R$102, no mínimo, ingresso, a pessoa tem que ter muito dinheiro. A pessoa tem que ter muito dinheiro. E o ingresso, a pessoa sempre vai levar a esposa, o marido, o filho, a filha, o sogro, a sogra, o irmão, a irmã. E aí fica difícil nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Não estou dizendo que não vale, não quer ruim, não. Para ele chegar com esse intuito e esse patamar que chegou Silas Malafaia. Né? Que Silas Malafaia botava era estádio. E a noite do destino é muito bom. Mas está muito caro. Vai estar aqui em Salvador, mas vai estar muito caro. Eu creio que se você for, você vai ser abençoado, e glória a Deus que você vá. Mas para a maioria, a grande maioria esmagadora do povo, está muito caro, principalmente aqui no Nordeste, está muito caro. Seria melhor ele abrir no estádio, fazer igual a Cília Malafaia, que abria estádio e colocava tudo de graça, tudo 0800. E Deus já tinha que pensar, meu irmão. Daqui a pouco eu vou ouvir você, que você é uma bênção de Deus, pastor Bruno, Tiago Brunet. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Fica essa mensagem aí. Tire a cortina de fumaça e seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus.